O Guelé-10, salvo engano, numa pesquisa rápida eu vi que surgiu no mesmo ano da Constituição Federal. Então, tipo, tem 35 anos, né, nessa luta por um Brasil mais justo. Quais os obstáculos estruturais, assim, na sua opinião, né, freiam o avanço do nosso país? Difícil, né, essa, né? Essa é uma Já chega pergunta de 1 milhão, pesado. né? São tantos, não é? De fato, o Guelé-10 completou 35 anos, não é? Nossa, é incrível. Incrível, não é? Incrível. Sueli Carneiro é a nossa grande referência. E o Guelé-10 surge exatamente, não é, como uma proposta de dar voz ao feminismo negro, né? Porque aí a gente dá conta de que aquelas pautas universalistas, feministas, não alcançavam as mulheres negras, né? Recentemente eu terminei o meu pós-doutorado. Uau. E eu fiz um pós-doutorado, nessa minha pesquisa de pós-doutorado, o tema foi as dificuldades, né, que as mulheres negras encontram para o desenvolvimento de carreira, não é? Tratando de dar voz a essas mulheres negras. Os obstáculos que nós encontramos são muitos, não é? Você agora falava da questão dos professores. E observa que eu sou professora? Não. Antes de ser professora, eu sou negra, né? Eu costumo dizer que esse marcador chega antes de tudo. Antes de ser mulher, antes de ser professora, eu sou negra. E isso impõe muitos obstáculos, não é? Não apenas como professora, mas, como eu dizia anteriormente, numa conversa informal, a academia é um espaço de construção do pensamento crítico. É um espaço de reflexão. Como é possível você encontrar uma academia tão excludente e tão marcadamente racista, né? E quando eu falo, isso está relacionado assim com a minha própria história, porque, veja, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E quando eu falo, tem aluno que fica, nossa, Pro, você é muito chique. Eu falo, gente, não é chique. Em São Paulo só existia a USP pública. Ou eu estudava na USP, ou eu não estudava. Então, foi resultado assim, de muita luta, muito esforço para ingressar na Universidade de São Paulo. Quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu me lembro muito bem que já no segundo semestre, eu já comecei a dar aula como professora substituta para poder receber um dinheirinho, ajudar em casa, né? Quando eu digo que eu sou de uma família de 7 irmãos, sou a mais velha, a segunda mais velha. E acho que é uma tradição, os irmãos mais velhos sempre têm uma responsabilidade com os irmãos mais novos, né? Não sei se ainda é assim, mas pelo menos era, né? Ainda é bastante. Ainda é. Então, eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade e já trabalhava. E eu me lembro que 2 vezes por semana eu nem ficava até o final da aula. Porque eu falava que a Zona Sul tem Jabaquara e depois vai muito além, tem o Autódromo de Interlagos. Eu me lembro que a primeira substituição era para lá do Autódromo de Interlagos. Então, eu saía da USP antes da aula terminar, observa, não é, para poder chegar a tempo de dar aula lá à noite, e chegava em casa 00:20, 00:30. Hoje eu olho para trás e fico pensando, gente, por isso que quando a gente é jovem tem que fazer muita coisa, porque depois você fica mais velho e você fala, como é que eu fiz isso, né? Mas para dizer como que é a luta da gente desde sempre, né? E quando a gente fala da questão do estudante negro, não é? De garantir o acesso do estudante negro, não apenas o acesso, e a permanência. Como é que fica? Ninguém tem que passar pelo que eu passei. Eu fico com o coração partido, né? Quando eu chego na aula noturna, né? E tem alunos piscando, eu fico pensando, isso não está certo, né? O direito ao estudo deveria ser assegurado. O sistema de ensino, ele se sustenta em 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. O estudante, quando está num período de formação, ele deveria estudar. Não deveria ter que fazer a vida que eu fiz, né? De sair correndo para trabalhar, ou trabalhar o dia inteiro e chegar à noite e ir para a faculdade, né? Então, essa é uma questão que me inquieta muito, né? Os professores pretos, não sei se você chegou a ter professores pretos, né? Eu não tive. Mesmo depois do mestrado e doutorado, pesquisando sobre cultura negra, nunca tive uma banca com professores pretos. E essa semana eu estava recebendo uns amigos, não é? E não brasileiros, estrangeiros, e a gente estava acompanhando aqui a nossa mídia, tratando do Oriente Médio, e diversos professores convidados. Eu não vi nenhum professor convidado preto ou preta. É como se a gente não existisse.
Isso é Ou horrível. como se lembrassem da gente apenas para falar sobre racismo. Por isso que eu também entendo que se você não colocar nesse processo de diversidade pessoas negras para assumir o protagonismo, as coisas vão demorar muito para mudar. Então, como professora preta, que estou lá na ponta, essa invisibilidade, não é, que infelizmente é reforçada também pelos meios de comunicação, que nunca lembra de convidar uma preta ou um preto, faz com que você chegue na sala de aula, fale o seu currículo, aí na aula seguinte o aluno fala, nossa, professora, você se formou na USP mesmo, não é? Eu falei, pois é, mas foi o que eu disse. Mas você não disse que tinha livro publicado? Eu falei, eu tenho. E os meus colegas? Que colegas? Os outros professores. Não, a gente só olhou o seu currículo. Eu falei, qual o motivo? Curiosidade, professora. Eu falei, sim. Você entendeu? Sempre pesa sobre nós uma certa desconfiança. E quais os próximos horizontes enquanto presidenta do GALE10? Continuar trabalhando, não é? E preparando, deixando esse legado para as novas gerações, né? Passando esse nosso conhecimento na medida do possível, compartilhando essas nossas experiências. Nesse sentido, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Para que todas essas histórias sejam compartilhadas e sirvam também de inspiração para essa garotada que vai dar sequência a essa luta, né?